Bom dia, classe. Feliz sábado ainda para você que veio a essa classe. E não é um Moisés. Você está frustrado, mas eu sei que a vida continua, tá? Paciência, eu também queria ouvi-lo, não pude. Nós chegamos ao final do trimestre, e se você tem aí a lição, desde a primeira, quando nós vimos sobre o filho de Davi, até essa última, crucificado e ressurreto, permeou todo o estudo, a questão da pessoa de Jesus Cristo. E é através desse tema que chegamos agora ao final. Semana que vem já lição nova. Você já adquiriu sua lição? Está com sua liçãozinha? Por favor, hein? Vamos ser zelosos na questão da lição. E nesse 13º sábado, onde nós fechamos o assunto de Mateus, ali com Mateus 28, eu gostaria que você acompanhasse a linha de raciocínio, e justamente com Mateus capítulo 28. Abra sua Bíblia ali, Mateus 28. Verso 18. Este foi o foco da lição, Mateus 28, verso 18. Pode ler, por favor? Alguém? Voluntário, bem alto? 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É nesse verso, obrigado, é neste verso, a base da lição dessa semana. Por que Jesus falou em autoridade e poder? E eu gostaria que ficasse bem claro para a classe o contexto em que Jesus falou isso. Por que ele diz assim: toda a autoridade e poder me foi dado do céu e da terra? Ele não era o Filho de Deus? Jesus não era Deus? Ele já não possuía essa autoridade? Porque nós chegamos ao final agora de Mateus e do estudo desse trimestre e nos deparamos com Mateus, que é justamente o verso áureo, né? O antigo verso áureo, o verso principal. Por que ele falou assim: é-me dado todo o poder? E é pensando nisso que nós temos que voltar um pouquinho na história desse contexto, né? E vermos lá em Isaías. Isaías capítulo 14, por favor. E Isaías 14, dependendo da sua tradução aí, mas logicamente a ideia principal fica. Versos 13 e 14. Isaías 14, 13 e 14. Sala participando, por favor. 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do mundo. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele diz que eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo, o que Lúcifer estava querendo dizer? Eu quero o que de Deus? Aliás, de Deus não, eu quero ser mais, eu quero ter poder. Desde quando Lúcifer, ele adquire essa característica de querer o poder, aliás, o poder é uma coisa curiosa. Você saberia me dizer o que é o poder? Que fascina tantos políticos, que nos fascina também, às vezes fascina até pastor, que tem poder, quer ter poder sobre a igreja. O que significa a palavra poder?
Às vezes a esposa quer ter poder sobre o esposo e vice-versa. E alguns até acabam tendo mesmo, né? Mas não é seu foco. É poder. E eu, assim, pesquisando, encontrei que poder é o direito de agir, deliberar, exercer autoridade, soberania. E aqui entra a palavra desta semana, especialmente dessa semana, mas também perpassou todo o trimestre: domínio. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, verso 18, que ele esclarece a questão do poder, estava em disputa ali desde quando Lúcifer foi expulso. Estava em disputa essa autoridade, esse domínio. E nessa disputa, que por sinal era desnecessária, Lúcifer é que rebelou-se, e Lúcifer agora enfrenta Deus. Quando ele é expulso e entra em conflito em definitivo, o que Lúcifer estava tentando mostrar? Ao mundo de então, que eram os anjos, e mostrar para Deus e para Jesus, e logicamente o Espírito Santo, que ele tinha o poder e o conhecimento para liderar um reino diferente do reino do Deus Criador. Olha a ousadia de Lúcifer. Eu tenho poder para mostrar que eu sou diferente e que eu tenho um poder diferente. Aí o que fez Deus? Tá bom, você tem, mas só um detalhe: você vai mostrar isso fora do meu reino, usando assim uma linguagem humana. Dá a entender que Lúcifer não contava com isso. No momento que ele é expulso do céu, e agora ele tenta mostrar que ele tem poder, que ele poderia fazer um reino diferente, ele passa por outros mundos. E é interessante que em Primeiros Escritos, se você quiser marcar isso na sua lição, dê uma olhadinha hoje à tarde em Primeiros Escritos, páginas 39 e 40, a riqueza desse texto. Primeiros Escritos, páginas 39 e 40. Ellen White, levada em visão, ela foi a esses outros mundos que não aceitaram, e ela diz que ali havia belas colinas, assim, dá a entender que seriam colinas baixas, e que ela viu seres, só que não foi especificado a ela, mas seres muito belos. E ela conversou com esses seres. E eles disseram que eles optaram, assim como a terra acabou optando por Satanás, eles optaram pela obediência a Deus, pelas leis de Deus. E ela viu duas árvores, e eram árvores como aquelas que havia no paraíso, ela dizendo. Porém, eles não tocaram no fruto proibido, que era o poder da escolha. E eles escolheram o reino de Deus, e por isso eles eram perfeitos. Naquele momento, fica mais uma vez claro a ação, o poder de alguém sobre alguém. Só que a diferença é que o poder de Deus é pelo amor, o de Satanás pelo constrangimento, pela força, pelo engano. E a lição continua, até culminar nessa lição 13. Porque logo após isso, nós chegamos a Mateus capítulo 4. Nossos pais caem, aí nós sabemos toda a história, e Mateus vem relatando isso daí. E chegamos finalmente a Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, para deixar claro que Satanás queria esse poder. Alguém pode ler, por favor, Mateus 4, versos 8 e 9, por gentileza. Levou ainda o diabo ao monte do qual, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: Quer ver? te darei se prostrado me adorar. Quando ele diz que todos esses reinos eu te darei se prostrado me adorares, o que ele estava falando? Este reino, ou neste reino, neste mundo eu tenho poder.
eu tenho autoridade. Pergunto a vocês, ele tem realmente? Pior que de certa forma, ele tem. Porque nós optamos por ele, pelo seu governo. Mesmo que enganados lá no princípio, hoje continua a mesma luta. Então, esse poder que Satanás alega, de uma certa forma, ele tem razão nesse aspecto. E é por isso que, por uma coisa sobrenatural, por um processo sobrenatural, vem o Filho de Deus, que é a guerra que começou lá no céu e que era para ter ficado restrita, assim como ficou lá em relação aos outros mundos. Lúcifer, agora, uma vez que faz nossos pais caírem, ele tem esse poder temporário, e Deus envia o seu Filho, assim como estava traçado, assim como estava combinado. E quando Jesus Cristo vem neste planeta, quando Jesus Cristo vem a este mundo, e aí chega finalmente na lição dessa semana, algumas coisas merecem destaque. Naquela tarde, irmãos, em que Jesus estava sendo crucificado, havia ali 3 grupos de pessoas representadas. E numa das 3 você se encaixa. Porque em Barrabás, e viram e estudaram os que estudaram, o detalhe do nome, eu já não lembrava mais disso, o detalhe do nome de Barrabás, provavelmente pelos escritores mais antigos, essa palavra bar, que significa filho, é mais ou menos assim, filho de um pai. Mas eles pegavam, principalmente os escritores antigos, eles pegaram essa denominação, essa nomenclatura, e ali acrescentaram Yeshua, ou Yeshua, que vem de Josué. E eles vão puxando, o fato é que alguns comentaristas bíblicos dizem que o primeiro nome de Barrabás seria de Jesus. E aqui se estabelece, na lição dessa semana, o primeiro grupo de pessoas representados por Barrabás. Quando nós lemos esta semana que Barrabás estava de um lado, havia agora o outro lado de um outro grupo, de alguém representando um outro grupo, que era o próprio Cristo. Mas aí a lição apresenta também um terceiro grupo, os que são representados por Pilatos. E nestes 3 grupos nós nos encaixamos, porque Jesus representa aqueles que tomam a decisão. E aqui dentro dessa classe tem pessoas decididas por Cristo, que entraram por essa porta, tem que ser por essa mesmo, que entraram aqui e decididas por Jesus, por Cristo. É meio estranho falar isso, né? Mas possivelmente alguns representados por Pilatos, aliás, por Barrabás, que levantam e têm o nome de Jesus, mas infelizmente tem a característica de Barrabás. Alguém, você depois desse episódio, você viu alguma coisa mais sobre Barrabás? A Bíblia silenciou. E provavelmente Barrabás, ele não tem escolhido Cristo. Eu não diria que só aqui dentro, mas o mundo é assim. Pessoas que conhecem Jesus, que até podem levar o nome de Jesus, mas elas não têm Jesus. Você não precisa levantar a sua mão, mas há alguém nestas condições aqui dentro? Um jovem, alguém de meia idade, alguém já um pouco mais experiente na idade, mas nós precisamos tomar uma decisão, porque senão nós vamos cair no outro grupo, que são os de Pilatos. E o grupo de Pilatos, eu não sei qual que é pior, se os que não aceitaram ser de Pilatos, porque o grupo de Pilatos representam aqueles que diz que estão em cima do muro. Há quem diga que o muro já é de Satanás. Mas por outro lado, de fato nós encontramos pessoas que estão no vale da decisão.
Em minha experiência como pastor de escola, eu tenho visto assim coisas curiosas. Alunos, aí eu estou falando de crianças, de adolescentes, de alguns moços. Existe isso entre nós adultos? Não sei, mas talvez sim. Porque às vezes o menino está aqui sentadinho, a menina, e você começa a conversar com ele, e ele diz assim, ali pela metade do ano, ou no final do ano, e você achava que ele já havia entregue a vida para Cristo, e quando você o aperta, ele diz assim, não, eu quero me entregar a Jesus. Aí você pensa, mas escuta, sua vida, tudo que você fala, era um aluno que estava no caminho da indecisão, ou no caminho da decisão, e precisou de um convite para ser tirado dali. E nós adultos, que já conhecemos tudo? Sabe, esse grupo de Pilatos, ele é um perigo para a vida espiritual. E se nessa manhã, nesta lição, terminando esta lição, você está nesse grupo, amigo, e assim uma linguagem bem popular, amigo do céu, caia fora, meu amigo. Busque o grupo de Cristo, que é aquele grupo que finaliza a lição de Mateus 28, 19 e 20, lá daqui a pouquinho, que são as pessoas que estão fazendo o quê? Pregando. E a lição apresenta que depois desses grupos representados aqui, né, por Barrabás, e por Jesus e por Pilatos, quando ele morre, ele torna-se substituto, mas substituto do quê? Quando o véu é rasgado, e sempre eu gosto de falar sobre isso, qual foi o detalhe? De cima para baixo, de baixo para cima? Por que foi assim? Por que Deus resolveu assim? Para que não houvesse dúvidas de algum sacerdote tendo ido lá e rasgado de baixo para cima. Não, aquela cortina era grossa. Quando aquela cortina se rasga e ali na parte interna, no santuário, do Santíssimo ali, fica exposto o que estava querendo Deus dizer com aquilo? Que todo aquele sistema havia sido caído por terra, ou havia caído por terra, e agora Jesus inaugura uma nova aliança, uma nova fase, em que Ele é agora o substituto verdadeiro, e todos aqueles que recorressem a Ele agora, dali para frente, encontrariam o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é em Cristo, o sumo sacerdote, e a lição falou disso. E nesse sumo sacerdote, principalmente para nós, pós-cruz, a partir de 22 de outubro de 1844, Daniel, capítulo, onde está isso? 8, verso, não podemos patinar nisso, irmãos, Daniel 8, 14, que às 2.300 tardes e manhãs, esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele entra no Santíssimo, naquele mesmo que aqui na terra o véu foi rasgado, e ele passa a fazer a intercessão por todos os filhos que o aceitam. E quando nós chegamos, irmãos, em Cristo ressuscitado, da lição dessa semana, 1 Coríntios 15, verso 14, por favor, abram nesse texto, da lição foi a base, 15, verso 14, quem encontrar pode ler, por favor. 1 Coríntios 15, tem esse verso bem claro, tem esse verso assim bem sublinhado na sua Bíblia, 15, verso 14. A lição diz que a base do assunto é a ressurreição de Cristo. A ênfase nossa, irmãos, não deve ser tanto em cima da morte. Também. Mas a nossa crença, a nossa ênfase deve ser em cima da onde? Por que da ressurreição, igreja? Por quê? Vai voltando, por que da sua ressurreição? Qual é o grande trunfo do diabo? Isso teria sentido se Cristo não ressuscitasse. E por que não teria sentido?
E por que seria em vão? E por que tinha que ter resgate? Vai voltando, eu estou forçando vocês voltarem, e nós vamos chegar lá na base do assunto. Qual é a base do reino de Deus? Vida eterna, o amor. E o amor é liberdade. E quando Lúcifer levantou-se contra o reino, ele queria o poder. E Deus disse para ele: Lúcifer, o que eu tenho para você é liberdade. Não, as tuas leis são duras, ninguém consegue obedecer. Mas Lúcifer, se você desobedecer, vai haver um preço. E ele disse isso para os nossos pais. E o salário do pecado é o quê? O preço da desobediência do meu reino é a separação. Mas a separação de mim significa morte, porque eu sou o doador da vida. Irmãos, quando nós chegamos, como você disse, na ressurreição, se Cristo não houvesse ressuscitado, estaria tudo jogado por terra, porque significaria que Lúcifer estava certo. Lúcifer tinha poder o suficiente para fazer um novo reino. Agora, uma vez pago o preço da morte, todos aqueles que estão do lado de Cristo, humanamente falando aqui, eles têm o privilégio, eles têm a oportunidade da ressurreição, e a morte será vencida. Uma redundância, a morte vai morrer. Eu costumo mencionar isso nos sepultamentos que faço. A morte vai morrer. Mas por que eu tenho essa garantia? Porque Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou por causa, e Deus o ressuscitou por causa do amor. A lição foi bem clara em dizer que ali na cruz, irmãos, naquela sexta-feira, a separação de Deus do Filho não foi acidental. Eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho isso. Quando Deus disse assim que o pecado causa separação, e Jesus estava recebendo sobre seu corpo não se escandalize, tá? As fezes do pecado, Jesus naquela sexta-feira, quando ele estava na cruz do Calvário, ele estava recebendo as tuas fezes do pecado. E ele, banhado de fezes, agora esse pecado faz separação. E a separação de Deus do Filho, de Deus o Pai e Deus o Filho, foi tão forte, irmãos, essa separação, mas tão forte, que não é a separação, e do termo hebraico, em grego, que é aquela separação que você está fazendo compra, e acidentalmente você perdeu o seu filho, e agora você procura seu filho lá no supermercado, até que o gerente chega aqui: achamos seu filho, avisamos, tá? No som, ai meu filho, você chora, e o filho estava chorando também. Não foi essa a separação acidental. Jesus foi deixado no mercado, no supermercado, propositalmente, para você entender. Porque o pecado faz separação, e uma vez que Jesus havia adquirido o pecado do ser humano, o que aconteceu? Então agora você está pagando o preço sobre o teu corpo. E essa era a principal preocupação de Jesus, dele ter se separado do Pai e nunca mais voltar à comunhão com Deus, humanamente falando. Quando a gente vê e lê isso daí, nós somos muito mesquinhos quando nós não aceitamos o plano da salvação. Vamos falar a verdade. Mas temos esse direito de não aceitarmos? Poder de escolha, liberdade. E quando chegamos na parte final da lição, Cristo ressuscitado, agora ele dá uma ordem. Qual foi a ordem? Mateus 28, 19 e 20. Por favor. Mateus 28, 19 e 20. Agora Cristo ressuscitou. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte.
E finalmente, antes de ir, ele profere Mateus 28, 19 e 20. Alguém pode ler? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Viram o convite de Jesus nesses versos, principalmente o verso 19? Viram? Viram o convite? Viram nada, irmão. Você não viu nada, não tem nenhum convite. O que tem aí? É convite? Eu fiz a proposta, tá? Desculpa a pegadinha, irmãos. Hã? Ide. Vocês me amam? Vocês pertencem ao meu grupo? Pertencemos, Senhor. Tá, e daí? Nós pertencemos ao teu grupo. É legal pertencer ao teu grupo. Aí vem um sermão no primeiro serviço hoje. Irmãos, igreja, quem pertence a Cristo. Esta missão, agora, tem formas de se cumpri-la. Uns são melhores fazendo o quê? Pregando de púlpito, pastor Bulhon e por aí vai. Outros são melhores nos estudos bíblicos, Luiz Gonçalves. Outros são melhores na visita. Outros são melhores com os pequenos grupos. Outros são melhores distribuindo os livros. Tem gente, irmãos, talvez aqui dentro, que se for para distribuir um livro desse que nós temos distribuído, dá tiripaque no coração, taquicardismo. Então não se preocupe, não saia daqui hoje escravizado. Eu não sei fazer nada, eu não distribuí lá, aquele pastor falou lá de 4 coisas, um prego, outro dá estudo, não sei fazer nada. Deus, se você pertence ao grupo de Jesus, se você se dispõe, Deus te usa de alguma forma em algum momento. Oração, um abraço, um sorriso, e às vezes com silêncio, às vezes com sua roupa. Mas a ordem está aqui no final da lição dessa semana, irmãos, fechando o trimestre. Ide. E fazei o quê? Discípulos. Sabe, quantas vezes a gente fica preocupado, não saber que está fazendo nada para Deus. Quantas vezes eu me peguei e disse, mas Adalto, o que você faz para Deus, homem do céu? Aí você fica se comparando a alguns pastores, tal. Irmãos, a missão nos é dada. A ordem é dada. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor, nos ajoelharmos. Eu costumo brincar com essa frase, eu hoje ainda falei isso. Aqui no Brasil tem um negocinho chamado joelho. Dobra os teus joelhos, clame a Deus, Pai, me ajuda. A ordem está aí, ide. E havia ainda uma outra questão: quando é que eu volto? Quando este evangelho for aceito por todo mundo. Aceito ou pregado? Pregado. Todos vão aceitar? Mas todos deverão saber. Isso nós sabemos de cor e salteado. Então eu gostaria de encerrar esse trimestre dizendo o seguinte: prepare-se, Jesus está voltando. E enquanto você está se preparando, o que está por trás do seu preparo? Em nível pessoal, qual é o próximo, depois do nível pessoal? Quando eu falo assim, Jesus está voltando, devemos nos preparar. Bom, isso é em nível pessoal, eu, Adalto Martins Ferreira. Qual é o meu próximo preparo? O que eu devo fazer? Qual é esse próximo? Para os que são casados, e quem é solteiro também, né? Depois do meu preparo pessoal, eu devo ir atrás do meu próximo, que é a minha família.
E paralelo a isso, eu devo continuar pregando para os que são os meus próximos. Cuidado com a sua família. Havia uma mão lá atrás levantada, é isso? Tinha uma mãozinha levantada? Agora há pouco? Não. Amigo, que Deus te abençoe. Diga. Sim. Bem lembrado. É uma opção, eu aceitei, né? Eu me coloquei à disposição do Senhor para dar continuidade à obra que Ele pagou com o preço de sangue pelos nossos. Muito bem lembrado. Alguém teria mais alguma contribuição? Pastor, muito cuidado com a nossa família, porque os filhos vão crescendo e o que acontece? A maioria sai da igreja. Então, cuidar da nossa família, fazer discípulos na nossa família, em primeiro lugar, depois evangelizar os outros. Nossa missão. No céu, né? Que graça, né? No céu, cadê nosso marido, nossos filhos, enfim, né? Então, priorizar a família, depois os demais. Aí você tocou no aspecto, assim, muito sério. A consciência de que nós fizemos a parte com os filhos é um negócio assim, irmãos, terrível quando um pai e uma mãe falham nesse sentido e a gente fica ganhando de fora, isso é importante também. Mas leisa, né? Que realmente isso daí nós não nos esqueçamos. Igreja, se vocês vieram buscar as bênçãos de Deus nessa classe aqui do Moisés Júnior, vieram buscar as bênçãos de Deus? Sim. Então, se vieram em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, como ministros, eu digo a vocês, saiam daqui abençoados. Que Deus possa guardar a cada um de nós. A hora que encerrarmos o próximo trimestre, só para perturbar vocês, nós já estaremos no final de setembro. E aí, meu amiguinho, dali para o final do ano é um tapa. Então, que realmente nesse segundo semestre a gente estude a lição, que realmente a gente se apegue a Deus e nos preparemos. É a oração final aqui, vamos orar? Senhor Deus, essa classe é uma classe fiel, tem procurado aqui estudar a Bíblia. Queria abençoar Moisés Júnior, toda a sua família. Hoje eles estão envolvidos com outros ministérios da igreja. Mas, Pai, que cada aluno que entra nessa classe tenha certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Se falhamos, que o Senhor nos perdoe. E que a missão, Pai, que nos é dada, primeiramente a nós mesmos, depois com a nossa família, jamais deixemos de lado esta missão e, além disso, possamos pregar para aqueles que estão aos nossos vizinhos, nosso trabalho e outras pessoas distantes, que a missão seja cumprida e a tua volta seja abreviada, para que este mundo de sofrimento, Pai, não só por causa do sofrimento, é porque nós estamos com saudades do Senhor. Por isso, ó Deus, queremos vê-lo muito em breve. E enquanto isso não acontece, Pai, que o Senhor for permitindo o nosso descanso, que possamos descansar, Senhor, possamos morrer na esperança da volta do Senhor, o que será totalmente lucro para a nossa vida. Fica, portanto, com esse grupo, dá-nos um restante de sábado muito feliz. Alguns membros talvez irão viajar nesse período de férias, queira protegê-los, que os anjos de Deus estejam nessas estradas. Por essa pessoa que foi mencionada no início, que se acidentou, que esse vozinho possa estar sob a tua proteção, o teu cuidado. Enfim, que a tua paz, que o teu amor reine na vida desta classe, por Jesus. Amém.